Olá, eu tinha dito que eu ia trazer hoje um vídeo sobre os outros motivos pelos quais as pessoas consideram que probabilidade é uma excelente medida de plausibilidade, que são o livro holandês e a questão de maximização da entropia. Mas essa semana a gente teve uma notícia bastante interessante sobre busca de vida em outros planetas e eu percebi que daria para analisar a questão, ainda que de um ponto de vista bastante incerto. A gente vai ver que a gente não vai chegar a conclusão exata nenhuma, mas dá para usar e servir para ilustrar o conceito de como a gente usa o teorema de Bayes para falar de plausibilidades de ideias sobre o mundo. Então o que eu vou falar sobre hoje é exatamente sobre a possibilidade de existir vida em Vênus. Para quem não viu, foi uma notícia bastante importante em todos os meios científicos. Então, se você pertence ao meio científico, é quase certo que você tenha visto, mas se você não foi, eu não sei como foi a cobertura disso, para falar a verdade, nos jornais mais normais. Eu suponho que tenha saído alguma coisa até bastante relevante. Então, muitos de vocês, a maioria de vocês, eu espero que tenha pelo menos visto que encontraram indícios de vida em Vênus. E que indícios foram esses? Ninguém viu nenhum ser vivo, ninguém viu nenhuma bactéria, nada. Mas eles encontraram uma substância na atmosfera de Vênus, em proporções muito grandes para o que se esperava encontrar lá. Essa substância é chamada fosfina. Na Terra, ela é criada apenas por uma bactéria. Sempre que a gente vê fosfina na Terra, é porque aquela bactéria, esse tipo de bactéria, está presente. E a gente nunca viu essa substância em nenhum outro lugar do universo. Ou seja, ela sempre foi considerada um marcador de vida. Porque a única coisa que a gente sabe que poderia gerar a fosfina é uma forma de vida, é uma bactéria. E descobriram fosfina na atmosfera de Vênus e em concentrações que seriam compatíveis com a existência de algum tipo de bactéria que fosse capaz de sintetizar a fosfina. Daí a notícia de que a gente encontrou indícios de vida em Vênus. Não é uma prova de que exista vida em Vênus, muito pelo contrário. Mas a questão que a gente se coloca agora é: bom, então quão provável é que isso realmente seja vida? Será que existe bactéria lá? Será que pelo menos esse tipo de vida unicelular existe em Vênus? Bastante interessante. A gente estava achando mais provável até recentemente achar em Marte. Sempre teve gente dizendo que talvez pudesse existir alguma coisa na atmosfera de Vênus, mas Marte era considerado um candidato muito melhor para a vida entre os planetas próximos. Existem luas mais distantes em Saturno e Júpiter, onde é possível que existam oceanos internos e, portanto, talvez tenha vida lá, mas são lugares mais longe para a gente visitar, então onde a gente não vai conseguir ir tão rápido. Mas são só especulações. A gente teve aquela rocha que foi descoberta com formações aparentemente geológicas, mas num formato que na Terra a gente só conhece como sendo feito por bactérias, uma rocha que veio de Marte. Foi o nosso primeiro indício que talvez tenha existido vida em Marte. A gente não sabe se ela ainda existe hoje. E agora a gente tem esse sobre Vênus. Então, o que está acontecendo? E como eu posso usar o teorema de Bayes para tentar verificar se eu sou capaz de dizer com que plausibilidade se existe vida em Vênus ou não? Vida em Vênus é plausível? Então vamos lá. Como é que o teorema de Bayes funciona? E vai ser ótimo esse exemplo para a gente exatamente ver como é que ele funciona. Bom, primeira coisa, eu preciso de uma chance inicial. Ou seja, antes da informação da fosfina, qual era a chance que alguém daria para a existência ou não de vida em Vênus? Na superfície de Vênus, eu diria que a gente ainda considera que a chance é baixíssima. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Apesar dele não ser o mais próximo do Sol, ele tem uma atmosfera pesada de carbono e ácido sulfúrico que gera um efeito estufa muito forte em Vênus. E esse efeito estufa faz com que a temperatura da superfície de Vênus seja maior do que a temperatura da superfície de Mercúrio, mesmo Mercúrio estando muito mais perto do Sol. Além disso, essa atmosfera é tão densa que a pressão na superfície de Vênus
é absolutamente intensa. Quando a gente tentou mandar naves espaciais para lá, e a gente mandou, os russos já mandaram muitas em especial, essas naves, em geral, elas conseguem pousar, mandar alguma coisa, mas elas não sobrevivem muito, porque a pressão esmaga essas naves. Então a gente tem uma atmosfera absolutamente densa. Vênus a gente nunca consegue ver a superfície, ele é coberto de nuvens ácidas e gás carbônico. A descrição de um inferno, a superfície de Vênus. O que as pessoas especulavam é se seria possível existir vida flutuando na atmosfera. Não lá no fundo, onde é muito quente, nas regiões mais frias da atmosfera, onde tem menos pressão. Talvez pudesse existir algum tipo de bactéria que conseguisse sobreviver ali. A questão, então, é chance lá embaixo no fundo de Vênus? Talvez, a gente não sabe, teria que ser alguma coisa completamente diferente do que a gente conhece, mas a gente consideraria, pelo que a gente sabe hoje, muito baixas. No topo da superfície de Vênus, bom, é estranho, mas não é uma impossibilidade. Eu diria que as pessoas não iam considerar. Algumas pessoas podiam achar mais provável, mas 1% de chance ou uma chance em 1000, como uma possibilidade de haver vida em Vênus. Algumas pessoas poderiam achar muito menos, outras achar que até 10%. Isso ia variar muito de uma pessoa para outra, as estimativas. Mas elas não eram altas. Então a gente tinha essa chance inicial de haver vida em Vênus. O que a gente precisa para estimar nossa chance nova é saber que o que eu observei agora foi a existência de fosfina na atmosfera. E para estimar o que acontece, eu tenho que me perguntar o seguinte: se existir vida, qual a chance de eu observar fosfina? E se não existir vida, qual a chance de eu observar aquela fosfina? Porque o que eu fiz foi observar a fosfina. E tendo essas informações, a chance de eu ter vida em Vênus vai ser associada à minha chance inicial e a chance de eu fazer aquela observação fosfina, supondo que exista vida. E também eu vou precisar, junto com isso, da minha chance inicial de não haver vida e da chance de observar fosfina se não houver vida. Eu tenho todas essas chances. O que eu vou fazer? Como é que funciona o teorema de Bayes? O teorema de Bayes é dado por... Se eu fosse abrir as equações, ele seria dado por essas equações que vocês estão vendo na tela agora. Note, minha chance de ter vida em Vênus, dado que eu observei a fosfina, é igual a minha chance inicial de ter vida em Vênus, vezes a chance de eu observar fosfina se houver vida em Vênus. Ou seja, o quão plausível é observar fosfina quando há vida, e dividido por esse mesmo termo, uma chance de ter vida, vezes a chance de eu observar fosfina se houver vida, mas também a probabilidade de não haver vida, vezes a probabilidade de eu observar fosfina se não houver vida. Então note que o primeiro termo é sobre ter vida, o segundo termo embaixo é sobre não ter vida. O termo de cima é sobre ter vida. De verdade, em princípio, o termo de baixo ele serve para que as coisas continuem somando 1. Então a gente pode pensar em termos de Bayes da seguinte forma. A gente tem, olhando só a parte de cima, a gente pode pensar assim. Bom, eu calculo a probabilidade, minha probabilidade nova, associada a ter vida. Probabilidade de ter vida, probabilidade de observar a fosfina se houver vida. E eu também calculo minha nova probabilidade, meio estranha, né, de não haver vida, que é a probabilidade inicial de não haver vida, vezes a probabilidade de observar a fosfina quando não há vida. Até aí tudo bem. E eu vou ter dois números como resultados disso, que vão me dar a proporção certa entre a chance de ter vida ou não. Só que eles não somam 1. Então eu preciso dividir pela soma dos dois para obter 1. Era para isso que servia aquele termo no denominador, para garantir que a soma da chance de ter vida com a chance de não ter vida, depois que eu aprender sobre a fosfina, continue somando 1, continue dando 100%, porque eu tenho ou não tenho. Então é isso. Vamos fazer essa conta para um caso específico.
Vamos supor que eu ache inicialmente que eu tenha uma chance em 1000 de que existisse vida, antes de aprender sobre a fosfina. E aí eu me pergunto, bom, qual é a chance de haver fosfina se houver vida? Note que não é certeza, porque é uma bactéria específica, muitas bactérias não produzem a fosfina, então não dá para saber. Por outro lado, você poderia dizer que existindo vida, isso significa montes de tipos de bactéria, isso significa que existe um ecossistema inteiro, então é muito possível que alguma delas tenha evoluído para produzir essa substância. Muito possível, ainda diferente de muito provável. Vamos dizer que eu diga que tenha 10% de chance de que, se houver vida, alguma das bactérias ali, de fato produza fosfina. Então eu começo com 0,1% de chance de haver vida, 10% de chance de, se houver vida, produzir fosfina. Bom, se eu tenho só 0,1% de chance inicial de haver vida, a chance de não haver vida é de 99,9%. Vamos considerar então que, se não houver vida, talvez exista algum tipo de reação química doida que a gente não conhece. Em especial, a atmosfera de Vênus com essas pressões e com essas temperaturas não são coisas que a nossa química está acostumada a lidar no dia a dia, não são as coisas que a nossa química tem mais experiência de lidar. Então poderia, em princípio, ter alguma reação química doida que produzisse fosfina. A gente só conhece bactérias, mas vai saber. Então vamos começar com uma probabilidade baixa, mas ficar na dúvida não pôr uma coisa tão baixa. Vamos supor que a gente acha que tem uma chance em 10.000 de que, não havendo vida, existisse alguma reação química que produzisse fosfina. 0,01%. Se eu fizer isso, a gente tem os seguintes números. Se eu multiplicar a chance de ter vida pela chance de observar a fosfina, dado que tem vida, eu vou obter 0,01%. Se eu multiplicar a chance de não ter vida pela chance de eu observar fosfina, supondo que não exista vida, eu vou obter 0,00999%. Os dois números são quase idênticos. Note que eles não somam 1, então eu tenho que somar os dois, pegar cada um deles, dividir pela soma, e o que a gente chega à conclusão é que a chance de ter, probabilidade de ter vida em Vênus, nesse caso, passa a ser de cerca de 50%. Para ser mais preciso, 50,025%. 50%. A gente saiu de uma chance em 1000 para 50% de chance de vida com esses números. Isso é fantástico. De repente a gente achava que não tinha vida lá e agora pode passar a ter 50% de chance de ter. Ainda tem 50% de chance de não ter, pode muito bem ser que não tenha nada. Note que o fato, então, de que a gente tinha uma informação muito forte aumentou enormemente a minha chance de ter vida, mas não o suficiente para eu dizer que é quase certo. Sim, o suficiente para dizer que é interessantíssimo. Só que esse resultado depende fortemente dos números que eu coloquei. Se eu brincar de mudar os números, vocês querem ver o que acontece? Vamos supor que, ao invés de eu achar que tem 0,01% de chance de observar fosfina quando não há vida, eu suponho que essa chance é 10 vezes maior. 0,1% de chance. Uma chance em 1000. Com apenas essa alteração, ao invés de 50% de chance de haver vida, eu caio para 9%. Ainda é mais provável, ainda significa um aumento considerável, porque a existência de fosfina é muito mais verossímil quando há vida. Note que eu estou dizendo que, se há vida, tem 10% de chance de acontecer. E se não há vida, existe apenas 0,1% de chance de observar a fosfina. Então, é muito mais verossímil. Os dados são a favor de existir vida. E ainda são fortemente a favor de existir vida. Mas ainda assim, como eu comecei com uma probabilidade baixa para a vida, com uma chance em 1000, eu estou terminando com 90 chances em 1000. 9%. Aumentou 90 vezes a chance. Mas ainda assim, é mais provável que não exista vida em Vênus. Por outro lado, se eu diminuir a chance de existir fosfina para lugares que não tem vida, se eu achar que isso é praticamente impossível, então vamos supor que eu altere para uma chance em 100.000.
0,001%. Fazendo isso, a chance de vida em Vênus não é agora nem mais 9, nem 50. Ela passa a ser 90%. Note que eu podia ter mudado essas chances mudando a minha chance inicial. Se vocês quiserem, vamos voltar para o caso de 50% só para ver o que acontece. Quando eu supus que existia uma chance em 10 mil só de fosfina aparecer se não houver vida, eu tinha perto de 50%. Por outro lado, se eu aumentasse a minha chance inicial de vida de 1 em 10 mil para 1 em 100, eu também subia para 90% de chance de haver vida. Porque eu começo numa chance inicial 10 vezes maior, a minha chance final vai ser muito maior. Isso as pessoas entendem bastante bem, de que existe uma diferença fundamental entre os resultados que eu posso obter se eu mexer na minha opinião inicial de forma importante. Mas eu queria mostrar para vocês também, além de mostrar como faz a conta de um... Eu sei que só vendo esse vídeo não é o suficiente, vocês precisam treinar a fazer essa conta. Com exercícios práticos, com exercícios de livro-texto. Mas o meu ponto principal aqui era, tendo visto como faz para ter um primeiro contato com o problema, era mostrar para vocês que não só depende da minha opinião inicial, depende também do meu modelo de mundo. Quão provável é essa fosfina quando existe vida? Eu não alterei aqui os 10%, é óbvio que também vai mudar o resultado se eu mudar esses 10%, vocês poderiam brincar com isso, mas nesse caso a gente tem mais informação, porque a gente sabe que fosfina pode ser sim criada por bactérias. Então, se a gente observar que um lugar tem vida, até tem uma chance razoável de que apareça fosfina. Na Terra acontece. Por outro lado, é óbvio que eu tenho que considerar que pode haver vida e não haver essas bactérias específicas que fazem fosfina no lugar. E eu tenho que pôr isso nas minhas contas. O que complica bastante, porque para isso a gente precisaria ter ideias sobre vida bacteriana fora da Terra. Quão provável é ela de construir cada tipo de molécula ou não. A gente não sabe nada. O outro problema, no caso em que não havendo vida, e quais são as químicas possíveis numa atmosfera que a gente não conhece quando não há vida, também é uma incerteza enorme, porque nesse caso a gente nem sabe se é possível. Talvez a única forma de criar fosfina no universo seja através de bactérias. Se esse for o caso, então observando fosfina a gente teria certeza de que existe vida em Vênus. Talvez seja o caso, mas a gente não sabe disso. Então talvez não seja também. Pode ser que existam fenômenos químicos normais onde a fosfina aparece. Em especial em atmosferas muito diferentes da Terra, é uma possibilidade. E eu não sei avaliar muito bem qual é essa chance. Note que eu mudei um pouquinho, chance um pouco maior, um pouco menor. Eu poderia ter ido para chances até bem menores. Nesse caso, a chance de existir vida em Vênus vai crescendo. Por outro lado, eu também poderia ter posto chances menores associadas à vida. O fato é que eu não sei. E eu tenho que considerar a possibilidade de que esses números tenham vários valores diferentes. O que o estatístico bayesiano diria para vocês é que eu teria que ter uma distribuição de probabilidade sobre as probabilidades. Qual é a chance da chance ser cada um? Qual a chance de que seja a probabilidade seja 0,1%? Qual a chance de que a probabilidade seja 1 em 10 mil? Qual a chance da probabilidade ser 1 em 100 mil? Tecnicamente está correto, mas a gente não tem a menor ideia de como associar chances a essas chances num problema que a gente não sabe. Tudo que dá para fazer mesmo é brincar, pôr uns números e ver o que sai. E verificar que com os números que soam razoáveis, a gente tanto pode ter 10% de chance de ter vida em Vênus, como a gente pode ter 90% de chance de vida em Vênus. Ou seja, o resultado é muito interessante, mas a gente continua sem saber. O que ele diz é que existe a possibilidade. E a gente tem que aceitar lidar com essa incerteza de que não só a gente não sabe com certeza se tem, a gente sequer sabe quão incerto é
a estimativa desse resultado. Não dá para pôr uma probabilidade, e isso vai ser um problema que a gente vai voltar, porque para muitos casos a plausibilidade e calcular plausibilidade como probabilidades é uma excelente ideia, e dá para fazer muito bem em alguns problemas específicos, mas existem outros em que a gente vai continuar tendo muita incerteza. E esse existir de incerteza é algo que a gente tem que aprender a aceitar. Tudo bem? Então era isso por hoje. No próximo vídeo eu vou ver se eu realmente volto a falar sobre plausibilidade e probabilidade. Mas eu achei interessante trazer esse problema hoje para a gente discutir isso e ilustrar como é feita a coisa num contexto real. Essas questões de que valor eu escolho para minha verossimilhança, que valores eu escolho para minha opinião inicial, elas são extremamente importantes para qualquer problema prático que for envolver o que a gente está discutindo aqui. Então valia a pena falar disso e aproveitar um tema interessante que apareceu essa semana. Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí embaixo que vocês gostaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês ainda não se inscreveram, de deixar o aviso para serem notificados quando tem um vídeo novo, de divulgar com seus amigos, de compartilhar. Sintam-se à vontade. Até a próxima. Até mais.